Unos minutos comenzamos. Hola, buenos días. Ethan Derson, ¿nos escuchas? Buenos días. Sí, claro. Ya, perfecto. Esperamos unos 3 minutos, por favor. Muy bien. Muchas gracias.
me firmo. Muy buenos días. Muy buenos días, estimados colegas que nos están presentes y nos están siguiendo por las redes sociales y por la sala Zoom. Eh, en esta oportunidad vamos a seguir con la programación de la sala 2. Nos acompaña el doctor Itanderson Alves da Silva de Anvisa, de la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria. Él es gerente de oficina de inspección farmacéutico en calificaciones de la industria farmacéutica. Es especialista en vigilancia sanitaria, magíster en ciencias farmacéuticas, estudiante del doctorado, auditor en GMP y líder inspector de Anvisa desde el año 2005. Es gerente de oficina de inspección, tiene 18 años de experiencia en inspecciones y auditorías en productos farmacéuticos y médicos, empresas en Brasil y en el exterior. Al doctor le toca, estamos en la sala 2, todo lo que son asuntos regulatorios, industria, y el día de hoy nos va a compartir sobre las estrategias del control de la contaminación en salas limpias para fabricación de estériles. Gracias, doctor. No sé si nos escucha bien. Bom dia. Escuto muito bem. Vocês me escutam bem também? Sí, muy bien. Perfeito. Quando quisieras. Senhores, eu vou falar em português e, por vezes, vou utilizar algumas frases em inglês e a maior parte do tempo as apresentações, os slides, serão em espanhol. Então, enquanto eu falo, enquanto eu hablo por los tópicos de GMP e de controle de contaminação, também falarei um pouco em português para que a gente possa ter uma apresentação que todos possam compreender. Pode ser assim? Me dê um sinal que eu começo. Todo bien, dicen por acá. Eu não consigo perceber quantas pessoas tem Eh, online, eh, quantas pessoas tem no auditório, mas aproximadamente están ahorita por Zoom 24 y en sala están 5 que van llegando y se van conectando. o nosso público é um Son, público son farmacéuticos que tienen el rubro de la parte regulatoria y la parte de la industria, ¿no? muito bom. É sempre bom falar com as pessoas que já têm um conhecimento prévio do assunto. Façamos assim. A cada 2 slides, eu faço uma pausa e pergunto se compreenderam. E ao final, nós podemos ter uma rodada, uma ronda de perguntas e respostas. O que lhe parece? ¿Está bien? Muy bien, excelente. Más bien, muchas gracias por aceptar la invitación
por parte del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Es un honor tenerlo acá, compartirnos este tema que va a ser muy nutritivo para los colegas que están en la parte regulatoria y la industria. Perfeito. Começamos. Meus colegas, meus irmãos, nós estamos um pouco distantes um dos outros. São 2 horas de diferença de fuso horário, desde o Peru até o Brasil. Nós acordamos um pouquinho mais cedo hoje, 2 horas antes. Para a introdução, é bom falar um pouco de que eu sou farmacêutico, eu trabalho com indústrias farmacêuticas desde 2001, já se vão 23 anos trabalhando com indústria farmacêutica. E na Anvisa, na agência regulatória brasileira, eu já estou desde 2005. Ano que vem fazem 20 anos. Eu trabalho com o mesmo tópico, com o mesmo assunto, que são as inspeções e auditorias, que nós chamamos de boas práticas de fabricação, GMPs. Hoje, eu represento a Anvisa, a Autoridade Sanitária Brasileira, e preciso deixar uma mensagem de gratitude, de gratidão pelo convite. Nós estamos sempre disponíveis para, em qualquer nível técnico e governamental, dar nossa opinião e colaborar com as discussões de toda a nossa, do Cone Sul, da Sudamérica, América Latina e do mundo também. Mas eu tenho particularmente um grande apreço quando eu converso com irmãos de Sudamérica, porque a nossa realidade é uma realidade que ultrapassa fronteiras. Nós somos irmãos de conhecimento e, principalmente, nós crescemos dando suporte um ao outro. Para essa apresentação de agora, eu trouxe um tópico, um assunto, que é um assunto que, de verdade, ele incorpora todos os conhecimentos que a gente adquiriu em 20 anos e agora se descreve pelo anexo 1 do Guia PIX com uma nova estrutura documental. São conglomerados, são agrupados de informações que, de fato, estavam separados durante as normas anteriores. Esse tópico ele é relacionado ao controle de contaminação na produção de medicamentos e o enfoque principal ele sempre vai ser para produtos injetáveis. Por que injetáveis? Porque injetáveis, além das possibilidades de contaminação entre diferentes produtos químicos, por ser um produto cuja via de administração ela não tem possibilidades ou tem possibilidades remotas de retirada do organismo da pessoa, uma vez aplicado um produto, se não tiver um antídoto, é possível que as pessoas sofram com os side effects, com os efeitos colaterais ou efeitos adversos. O meu nome
Yata Anderson. Yata Anderson, e eu trabalho de Brasília, desde Brasília. Muito bem. Quando nós imaginamos o que seria uma contaminação de um produto, nós precisamos compreender que quando se tiver a exposição de um produto em diferentes estágios de uma fabricação, de uma manufatura, todos esses estágios, se não tiver uma produção dedicada ao produto, ou se não tiver uma produção onde se tenha exclusivamente os mesmos insumos, há uma possibilidade de contaminação por outros agentes. Quando se pensa em produtos injetáveis, essa contaminação, ela também pode ser de ordem microbiana, microbiológica. E aí é preciso que a gente reconheça e perceba quais são as etapas, quais são os stages de uma fabricação de um medicamento e avaliar a possibilidade de contaminação em cada uma das etapas. Aqui não tá aqui não estão descritas as etapas iniciais de uma produção, mas eu não coloquei essas etapas iniciais por não por acaso, mas de fato. Toda fabricação de algum produto, ela se inicia com os fornecedores. Se a planta não fabrica o próprio insumo, as, os fornecedores, os provedores dos produtos, dos insumos, são os pontos iniciais para serem avaliados na produção de um medicamento. Então, um produto pode ser contaminado desde a sua fonte, no provedor, pode ser contaminado no recebimento, no armazém, no almoxarifado, pode ser contaminado no muestreio, na amostragem, pode ser contaminado durante o tempo de armazenamento no armazém, ele pode ser contaminado na pesagem, na dispensação, e aí dentro da produção pode ser contaminado na mescla, mesclado, na formação da forma de dosificação, quando se faz a formulação, quando se faz a compressão, a granulação, o invase, que nós chamamos no espanhol de lienado. Se for um produto sólido, na fase de recobrimento, se a tableta for recoberta, polimento, envasado ou durante o empaque. Empaque, em português, se fala embalagem ou packing em inglês, né? Todas essas etapas, se elas não forem dedicadas ao produto, pode, se for uma linha de multipropósito, pode ocorrer a contaminação. Contaminações podem ser diferenciadas pela origem. Pode haver contaminação cruzada, quando se tem produtos de diferentes características químicas
que são trocados, cambiados durante uma produção, durante um muestreio, durante empaque. E ainda, essa contaminação pode ser de origem biológica, química ou física. Quando nós imaginamos contaminação biológica, os agentes biológicos determinados, por exemplo, bactérias, fungos ou vírus, podem ser introduzidos em uma quantidade superior aos limites aceitáveis aos produtos. Quando imaginamos contaminação química, essa contaminação química pode ocorrer com a inclusão de moléculas diferentes no produto, incorporação de água por requisitos de umidade ou por vapor. A contaminação física, ela pode ocorrer por depósito de polvos por conta de sistema de ar ineficiente, onde a contagem de particulado, de partículas de particulado, ela pode ser maior do que o que está escrito na legislação. Vocês compreendem até agora? 3 segundos, se não responder, eu acredito que sim, passo à frente. Quando nós fazemos uma avaliação de quais são as fontes, as possíveis fontes de uma contaminação, de fato, nós estamos fazendo uma avaliação empírica de gestão de risco. A imaginação nossa, a nossa imaginação, a nossa percepção de experiência, nada mais é do que um exercício de gestão de risco. O que se tem hoje de inovação pelos guias ICEAT para gestão de risco nada mais é do que uma metodologia científica que incorpora tópicos da nossa experiência. Todas as prevenções de nossa vida particular são feitas por experiências que tivemos no passado, ou nossas, ou de outrem, ou de outra pessoa. As ferramentas de gestão de risco dispostas na legislação, também, não na legislação, nos guias, nos guidelines, também nos dão as percepções de origens de um determinado risco. Diversas ferramentas de risco estão disponíveis no nível acadêmico. Algumas definem quais são as possíveis causas, raízes relacionadas a métodos, relacionadas a comportamento pessoal, relacionadas a materiais, relacionadas à documentação. Essas ferramentas, elas são definidas em cursos especiais, onde as pessoas podem fazer exercícios e esses exercícios facilitam a disposição do motivo, da razão de que algum evento tenha acontecido. Algumas dessas disposições são conhecidas, por exemplo, as ferramentas de análise de risco que percebem o que aconteceu, por que aconteceu,
quanto aconteceu, quando aconteceu. Outras definem quais são ah, os itens de severidade, de ocorrência, probabilidade de ocorrência e detectabilidade, detecção, severidade e ocorrência, para definir qual é o potencial, o risco potencial, o mais provável de ter acontecido. Ainda, as ferramentas elas evoluíram de tal forma que riscos residuais podem ser mensurados e medidas de controle podem ser implementadas e medidas rotineiramente. Essas ferramentas elas estão dispostas em alguns guias e a conjunção dessas ferramentas com os guias ICEAT, Q9 e Q10 são as ferramentas que são esperadas para controle de contaminação, por uma estratégia de controle de contaminação de uma indústria farmacêutica. Quais são os princípios de gestão de risco para a qualidade? Os princípios de gestão de risco são conectados e podem ser modulados de acordo com 4 características. Primeira característica são os próprios produtos farmacêuticos fabricados. Então, quando notamos que existem princípios ativos diferentes, excipientes diferentes, materiais de embalagem diferentes, ou formas farmacêuticas, formas de dosificação terminadas diferentes, nós modulamos a gestão de risco. Mas como isso funciona? Vamos tratar 2 produtos daqui para frente. Falaremos sempre daqui para frente de produtos estéreis e produtos homeopáticos. Os produtos homeopáticos geralmente são aqueles com diluições por milhares, milhões. Geralmente são sólidos ou são glóbulos incorporados, onde, por análise química, é quase impossível detectar a presença de princípios ativos. A indústria homeopática no Brasil e na Alemanha ainda existem e existem com muita força. Eu não tenho a percepção de como é a indústria de homeopáticos na Sudamérica, mas eu acredito que pela similaridade e pela proximidade dos nossos países, ainda exista essa indústria com uma certa importância em todos os países. Esse ponto de produtos homeopáticos eu vou colocar como um dos exemplos daqui para frente. No outro ponto, eu vou colocar os produtos que são de maior risco. Vou chamá-los de produtos estéreis, vacinas, vacunas, soluções parenterais de grande volume ou pequeno volume, implantes estéreis. Coloquemos em nossa memória e nossa comparação sempre esses 2 exemplos. Para o ponto 1, quando imaginamos tipo de produtos, nós vamos perceber que, quando falamos de produtos estéreis, as obrigações, os requisitos para a gestão de risco são mais altos do que para produtos homeopáticos.
Então, quanto mais próximo de um produto homeopático, menor seria o requisito de avaliação de risco. Quando a gente imagina produtos estéreis, as avaliações de contaminação são maiores. E isso, em teoria, imaginando o nosso exemplo. Um segundo tópico a ser pensado seria o tamanho da unidade de embalagem, de empaque. Se nós imaginamos um produto injetável, geralmente produtos injetáveis são de unidade única. É uma única unidade, é uma única injeção de vacina, é um único produto biológico, é um único implante. De um outro lado, se nós pensarmos produtos homeopáticos, temos a tendência de falar de muitas unidades, múltiplos. Então, para as estratégias de avaliação de risco, o que se imagina é que nós precisamos ter foco naqueles produtos que, se errou uma vez, se o produto foi contaminado, se há possibilidade de contaminação de uma única unidade, o potencial dessa única unidade ter ou levar a um dano à pessoa é mais forte, é mais importante do que múltiplo. Quando nós pensamos pela terceira etapa, pelo terceiro ponto, pelo terceiro princípio sobre processos de fabricação, de manufatura, se percebermos produtos que são produzidos de forma automatizada, que tem menor quantidade de pessoal, que tem menor intervenção humana, nós temos um produto onde tem-se um maior controle e ele tende a ter menos risco. Quando pensamos em processos manuais, por conta da presença do operador, do ser humano, do trabalhador, a possibilidade de erros, a possibilidade de contaminação é maior. Quando imaginamos, pelo quarto ponto, qual é a tecnologia relacionada com a produção, nós também vamos perceber onde há o maior foco. Se uma tecnologia é biotecnológica, são processos biotecnológicos, onde o que se tem é que não há uma conta direta, a conta não fecha para a produção, de tal maneira que os produtos fabricados, os produtos biológicos fabricados, eles dependem de condições otimizadas de pH, de temperatura, de oxígeno ou nitrógeno. Quanto mais o produto, quanto mais a tecnologia seja complexa, maior é o risco de contaminação. Então, o que a gente tem, para final das contas, é uma percepção de que, a depender da combinação de produtos, tamanho de lote,
ou tamanho de embalagem, de empaque, processo, se o processo é manual ou automatizado, e a tecnologia de fabricação, pode-se modular, pode-se cambiar as formas de gestão de risco. Compreendendo isso, a próxima fase seria desenhar as instalações para que o produto possa ser fabricado naquilo que hoje, de uns 8 anos para cá, chamamos de ciclo de vida de um projeto, de um produto ou de uma planta. Ciclo de vida de um projeto é uma apresentação à parte. Tomaria umas 4 horas nossas para a gente discutir ciclo de vida de um projeto. Mas em linhas curtas, em palavras resumidas, o ciclo de vida de um projeto vai. Eu gosto de fazer essa comparação e essa informação pensando em balanço, mas eu não sei como se chama balanço de criança em espanhol. Gangorra, não me recordo. Mas era mais ou menos assim. Pensem num sofá. Eu não sei se tem sofá em espanhol. Como se chama sofá em espanhol? Sofá? Não sei. Mas imagina um lugar que você senta. Você se senta para almoçar. Você senta para assistir TV. Quando você imagina o sofá, quando você imagina o lugar que você vai se sentar, na sua cabeça você pensa da seguinte forma: eu quero um lugar confortável, que tenha uma superfície lisa, que quando for um dia de calor, ele não atrapalhe, não me faça suar, que seja da cor, não sei, roxa, vermelho, roxa, e que seja resistente, porque nesse sofá eu quero que se sente 8 pessoas. Todas essas concepções de desenho do que eu quero são as concepções de requisitos de usuário. Eu vou usar o sofá, eu vou usar o local para sentar e eu quero que ele seja desse jeito. É essa a concepção da qualificação do desenho. Uma vez que eu tenho a ideia na cabeça, eu procuro uma empresa ou uma pessoa para fabricar o sofá. E aí eu pergunto qual é a sua experiência. Você poderia me mostrar que já fez isso, já fabricou sofá antes? No mercado, você tem boa reputação? Essa é a fase de qualificação do fornecedor. Muito bem. Quando o fornecedor pega a minha ideia e escreve a ideia no papel, eu avalio, de burro, eu avalio se aquilo que eu quero, o meu desejo, está escrito no documento. Essa é outra fase de qualificação, chamada FAT, FAT. Aprovado, o fornecedor, o provedor, fabrica o sofá, traz para minha casa e o coloca e o instala na minha sala.
Daí, quando instalou, eu confiro todos os meus desejos. Se ele é RORO, se ele cabe 8 personas, se ele é de um tecido confortável e aprovo. Mas para testar isso, eu preciso colocar 8 pessoas no sofá. Eu preciso conferir se a cor é roxa ou se é negra, branca. Quando eu faço a conferência do uso, eu estou falando de qualificação de operação. E se isso for durante um ano, qualificação de desempenho. Muito bem. Se deu problema no sofá e eu preciso trocar alguma coisa dele, cambiar alguma coisa dele, eu vou abrir um controle de câmbios e fazer a alteração em um capa, até o dia que o sofá está tão velho que eu vou ter que descartá-lo, que é a fase de descontinuação. É uma forma didática para compreender o ciclo de vida. Na produção de um medicamento, guardando o exemplo à parte, as coisas funcionam da mesma forma. A concepção de um produto precisa vir da ideia da formação dele até a descontinuação. Muito bem. Quais são os componentes para se ter em conta quando se imagina uma estratégia de controle de contaminação, CCS? O primeiro ponto, o ponto essencial, é que toda avaliação, toda estratégia precisa ser confirmada e aprovada por quem tem autoridade, para decidir. Quem tem autoridade para decidir numa empresa é a alta direção. Então, pouco vale que uma estratégia de controle de contaminação seja definida no nível operacional se a alta direção não concorda. Porque quem movimenta os custos, quem movimenta o dinheiro para fornecer as melhorias é a alta direção. Quem faz as decisões, quem faz os processos de trabalho são os operadores, mas então, a alta direção de uma empresa necessita participar de forma ativa e periódica, não é só no início, mas também durante a fabricação, durante o ciclo de vida da estratégia de controle de contaminação. Eu levantei 15 ou 16 pontos que são componentes de uma CCS. O primeiro é o desenho da instalação, do processo e da documentação. Esse primeiro item, ele é o item que deve ser elaborado teoricamente e implantado depois na fábrica. Então, a teoria deve ser complementada pela prática, onde, imaginemos, um produto biológico, um produto estéril, precisa ter um desenho de instalação de um processo fabril e de documentação
de alto nível para não ter qualquer risco de contaminação. Se houver risco, que os riscos sejam mitigados. E isso se incorpora com o desenho e com o próprio local. Então, os locais e os equipamentos de fabricação precisam ser previamente desenhados e implantados. Bom, o terceiro item, o terceiro componente, é o componente pessoal. Todas as pessoas que trabalham com a fabricação de medicamentos, não só a alta administração, necessitam conhecimento, treinamento e consciência da importância das suas ações para reduzir a contaminação. Todos os sistemas auxiliares da planta, por exemplo, sistema de produção de água, sistema de tratamento de aire, precisam ser qualificados. Todos os controles de matéria-prima e materiais, que são aqueles também da entrada e durante a fabricação, precisam ser realizados para que se tire muestras, mas não se contamine o produto. Todos os sistemas de envase, Leonardo e Sierre precisam ser desenhados e qualificados para que se reduza o risco. A aprovação de provedores, de fornecedores, de componentes e serviços também precisa ser avaliada para que o fornecedor, o provedor, não traga contaminação para o ambiente e para o produto. Quando empresas subcontratam a etapas de fabricação, a outra empresa precisa cumprir com os requisitos de boas práticas. Lógico, tudo é feito sobre gestão de risco. É preciso relembrar que processos fabris precisam ser validados, respeitando as suas características. Validação de processo de esterilização deve ser componente de uma estratégia de contaminação cruzada. Mantenimento preventivo, manutenção preventiva. Validação de limpeza e desinfecção de limpeza. E quando falamos de produtos de maior risco, por exemplo, injetáveis, que haja sistemas de monitoração ou monitorização dos atributos de temperatura, pH, fluxo de ar, diferencial de pressão, para que se tenha a informação de que tudo está acontecendo de acordo durante a produção e que o trabalhador, o operador, seja avisado no momento que algum desses parâmetros esteja fora do controle. Ainda, todos os dados de monitoramento, de monitorização, precisam ser guardados para que haja avaliação de tendência, de tal forma que se previna possíveis excursões futuras. Sistemas de investigação e capa precisam estar no local em sítio, e tudo funciona com retroalimentação para melhoria contínua.
Em linhas gerais, é assim que se faz uma estratégia de contaminação cruzada. Bom, se eu for tratar de cada um desses processos, eu acredito que nós precisaríamos de umas 4 horas para cada um dos tópicos. E o tema de controle, de estratégia de controle de contaminação, é um tema que agrega todo o conhecimento de um grupo de trabalhadores, de tal forma que uma única pessoa é incapaz de fazê-lo todos. Então, o que se espera é que as estratégias de controle de contaminação sejam executadas por uma equipe que conheça desde o desarrollo do produto, o desarrollo da instalação, até a entrega do produto ao cliente. Muito bem. Para finalizar, é preciso dizer da seguinte forma: a Anvisa, o Brasil, nós somos hoje, desde 2019, um dos membros do esquema de cooperação de indústria farmacêutica, de inspeção em indústria farmacêutica, chamado PIX. Esse guia anexo 1 do PIX, de GMP do anexo PIX, ele está em discussão para internalizar no Brasil nesse ano de 2024. A proposta é que nós façamos treinamentos específicos para que os inspetores do Brasil, lógico, com a possibilidade de invitação, de invite, de convite a outras autoridades, ocorra em 2025. E nós precisamos deixar a oportunidade em aberto, e caso haja interesse de outras autoridades da Latinoamérica, nós poderemos fazer os cursos de boas práticas com participação de outros colegas para enriquecer o nosso conhecimento. Por hoje é isso. Eu deixo agora o espaço para alguma pergunta ou alguma dúvida sobre o que eu já apresentei. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Ay, perdón. Y Darso, perdón. Doctor, ¿tienen alguna pregunta? Mesmo no Brasil, meu nome não é muito Hola, fácil pronunciado, não. Pode ficar tranquilo. hola, buen día. Bueno, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Daniela, de Buenos Aires, Argentina, y la consulta que yo hago es ¿cuáles son las recomendaciones a nivel hospitalario, no industrial, en cuanto a la preparación de medicamentos estériles para pacientes hospitalizados, es decir, individualizados? Muito bem. Eu não consigo ver você. Você está no auditório? Você está aí presente, não está? Sí, sí, estoy acá. Sí, Eu não, está en sala. eu não consigo ver as pessoas. Eu só Aquí. vejo a minha própria imagem no fundo. Voltea la cámara.
Olá, pessoal. Tudo Hola. bem? Nós, na Anvisa, onde eu trabalho, nós temos departamentos separados para inspeção em hospitais e inspeção em fabricação, em indústria. Os requisitos, eles são diferentes, porque são guias diferentes Por supuesto. e tem-se requerimentos diferentes, porque em ambiente hospitalar, Ujú, você tem situações que não podem ser automatizadas, não ujú, dá para ser automatizado. Tem-se muita utilização de pessoal, né? São muitas pessoas. sí. E existe um item no hospital que acontece que é diferente da indústria. Nos hospitais, o planejamento, o plano para se fazer uma operação, para se fazer uma cirurgia, ele acontece de tal forma que, às vezes, em ambiente cirúrgico, o tempo para preparação de um ambiente cirúrgico é muito curto, né? Então, existem guias diferentes. Eu não tenho a expertise aqui comigo de qual é o requisito para o hospital, mas eu tenho certeza que por conta dessas diferenças, o requisito ele é menor, ele é reduzido. O que se pede é que são geralmente 4 itens: materiais esterilizados, ambiente com sistema de ar, De que aire. seja um sistema de ar com filtração eficiente, que as pessoas que trabalhem estejam capacitadas e que haja um sistema de desinfecção, que são aplicações de agentes de desinfecção. 4 grupos gerais, tá bom? Muy, muy bien, bueno, muchas gracias. A ordem. ¿Alguien más tiene una pregunta? Aprovechen que está Hace frio em en Lima vivo. ahora? Sí, Quanto frio? Quantos graus? Estamos, ¿cuánto? 15 grados. Não, 15 grados. não é frio. Não é frio. ¿Alguien más? De repente de la industria. A mim me gostaria de estar aí com os teres nesse auditório, porque em vídeo não é muito bom, né? Sí, ya será Interações para são... la próxima. Por favor. Sí, lo estamos tomando en cuenta. Muito bem. Perdónanos que te han puesto un ticket que dice Perú, pero es Brasil. Não te preocupes. Somos todos de Sudamérica. Peru, Brasil, não há diferença. Não há. Muito bem. Eu tenho na outra renda em 5 minutos. Não sei se... Ok. Bueno, muchísimas gracias. Y tarde son, ¿se pronuncia así? Não, mas tudo bem. Ay, ok. Yata Anderson. Gracias por la sesión. Realmente ha sido muy enriquecedor. También hay 25 personas conectadas por las salas Zoom y creo que no tienen preguntas, ¿no? No, ok, no hay preguntas. Le enviamos un abrazo desde Perú. Muchas gracias. Un aplauso para él. Graças. Hasta luego. Hasta luego. ¿No podría salir para antes tomarnos una foto? Ya, ahí por favor quédate. Vamos a poner al público. Por acá. Não sei. Aqui. Ahí, por favor, para que vengan sus. Si puedes captar
para que el doctor vea. Vengan. Tchau, tchau, tchau. Esto, doctor, usted tiene que hablar para que salga la imagen en el Zoom. Ah, eu tenho que hablar? Muito bem, hablarei aqui. Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver. Olá, pessoal. Um saludo de Brasília. Tchau. Tudo bem? Deu certo? Muito bem. Muitas graças a ustedes. Nos encontramos, por cierto, em Peru, Lima ou outro sítio. Tchau, tchau.